Clemilde Torres Pereira. Quem é esta mulher? Assim, venho te convidar a assistir o vídeo e conhecer um pouco desta paraibana, dessa escritora, dessa arquivista, exemplo de cultura que nos deixou ontem, dia 30 de julho de 2020. Clemilde deixa um acervo familiar muito grande, um acervo cultural imenso e um acervo de vida que deve ser seguido e explorado na sua intensa possibilidade pela família, pelos historiadores. Clemilde Torres foi presidente da Academia Feminina de Letras da Paraíba, historiadora, tem vários livros publicados que serão expostos neste vídeo, alguns momentos da sua vida fotografada, exposições de um livro. E Clemilde era a esposa do professor intelectual e imortal também, Afonso Pereira. Mas hoje o perfil a ser traçado é da professora Clemilde, como assim era tratada na sua mais intimidade possível entre as pessoas que com ela conviveram. Tive a honra de estar com ela por muitas vezes. E de ter dela algumas histórias impactantes que merecem registro. Inicialmente, a conheci através do professor Afonso Pereira, quando das sessões da Academia Paraibana de Letras. Entre 2012 e 2013, eu estava para organizar com mais alguns intelectuais a fundação da Academia Paraibana de Letras Jurídicas. E nas minhas pesquisas, juntamente com a professora Maria José Teixeira Lopes, identificamos a existência de uma academia com esta nomenclatura. E fomos buscar informações na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, conseguimos alguns informes e identificamos que o professor Afonso tinha fundado esta academia. Quando estava com a professora Maria José Teixeira Lopes, justamente buscando informações sobre a Academia Paraibana de Letras Jurídicas, nós tivemos a honra de termos sido procurados, principalmente houve um contato pessoal dela comigo para perguntar se estávamos atrás da Academia Paraibana de Letras Jurídicas. E ela de pronto me chega com vários livros e disse: está aqui a Academia Paraibana de Letras Jurídicas. Realmente foi uma surpresa, porque ela tinha todo o acervo, as atas originais, as datas de fundação da academia, que ocorreu no dia 11 de agosto de 1977, sendo a terceira mais antiga do Brasil. E isto foi uma grata surpresa. Então ela passou a ser a madrinha da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, porque nos passou toda essa informação. Isso possibilitou que imediatamente nós tivéssemos essa reativação
da Academia Paraibana de Letras Jurídicas em 2013. E daí houve uma convivência enorme e participativa da professora Clemilde com a academia. Porque ela coordenava o Arquivo Afonso Pereira. Esse aspecto do Arquivo Afonso Pereira é muito importante ser frisado, porque é um arquivo particular. Um arquivo particular que tem a memória do professor Afonso, o maior educador do Brasil, assim reconhecido pelo Senado Federal. Tem a história da professora Clemilde, tem a história da fundação das escolas, de todo o acervo cultural do professor Afonso Pereira, que foi gigantesco na Paraíba, né? E uma biblioteca imensa, um auditório fantástico. E qual a preocupação? É que, sendo um arquivo particular, normalmente é tradicional que, ao falecimento do detentor dos arquivos, esses arquivos são pulverizados. Aconteceu isso com o arquivo Joacil de Brito Pereira e outros arquivos aconteceram isso. Mas é uma fase normal, até mesmo por questões familiares e de manutenção dos arquivos. Mas é preocupante porque você vê um intelectual, um artista plástico ou qualquer artista, um músico, que se preocupa em criar um arquivo, em fazer um campo histórico de pesquisa, de manutenção de um acervo, e de repente esse acervo ser pulverizado por decisão familiar. Entende-se, mas é terrível vermos situações como estas. Então, espero também que o Arquivo Afonso Pereira ele consiga superar essa margem e que a memória do professor Afonso, o acervo dele, continue sendo preservado no arquivo e que a família tenha esses bons olhos, para que essa história do professor Afonso e da professora Clemilde não venha se perder por ser diluído. Mas voltando ao perfil da professora, há fatos inusitados. Uma exímia datilógrafa, porque na época não havia máquina elétrica e muito menos computador, ela era uma exímia datilógrafa junto ao governo do estado no Palácio da Redenção. Isso ela contava com maestria, todos os atos praticados que eram feitos por ela como datilógrafa no Palácio da Redenção. Professora Clemilde tem uma história de apoio como esposa de Afonso Pereira, de estar com ele seguindo a cada município, a cada rincãozinho de cidade pequena para fundar escolas. Ela era um esteio, ela era realmente a coluna vertebral de toda a intelectualidade, do trabalho da intelectualidade do professor Afonso Pereira. Então, a professora Clemilde, ela tem uma história de vida que deve ser muito bem resgatada e que vocês vão conhecer um pouco pelas fotografias, pelos registros feitos, mas muito há que se pesquisar ainda pela vida e obra da professora Clemilde Pereira, que realmente merece todas as homenagens. E aqui nós fazemos esse perfil para que você busque conhecer ainda mais esta vitoriosa Clemilde Pereira, a professora Clemilde Torres. Muito obrigado.